Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Estou muito feliz em estar aqui. Você pode assentar? Daqui a pouco nós estaremos orando pela tua vida. E eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui essa noite. Em primeiro lugar, ministrando a palavra de Deus, falando sobre um assunto que toca muito o meu coração, que tem guiado, eu digo a vocês, tem guiado a minha vida nos últimos 7 anos. Eu vim de uma família sacerdotal, há gerações, pastores, missionários, músicos, ministros, mas Deus tem os seus caminhos, e quando Deus me chamou, Deus me levou por caminhos que talvez eu nunca imaginaria percorrer. Eu sou brasiliense, e estou há quase, agora em dezembro, completa 10 anos que eu moro no sul, Santa Catarina. Deus me levou para lá, me deu uma linda esposa, sulista, um lindo filho, e conheci o pastor Fernando, né? Ele falou, nós somos amigos de longas datas, e a forma como nos conhecemos, viemos mantendo a amizade, de considerá-lo como um irmão. E quando ele fala, vamos ter a marcha, o meu coração se move em mesmo à distância, poder ajudar e trabalhar. E eu considero que Piracicaba hoje já é a minha segunda cidade, né? A gente sempre fica planejando, vamos arrumar um jeito de você vir para cá, vamos arrumar um jeito de você vir para cá. E graças a Deus estamos aqui nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de refletir com você uma palavra. Como eu digo, nos últimos 7 anos, a minha vida, o meu ministério tem sido regido pela palavra da cruz. Ministramos em encontros com Deus, em retiros, e sempre a mensagem, a palavra que me cabia, os meus pastores diziam, Ed, como eles me chamam, você vai pregar sobre a cruz. Todos os meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, e foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu pensava, vocês não vão me dar outro tema para pregar? Mas o meu coração foi cheio da cruz de Cristo, e chegou um momento que transbordou da cruz de Cristo, e eu não consegui guardar para mim, eu coloquei no meu devocional, e do devocional foi transformado num livro. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, você que tem a sua Bíblia, você que tem aí o teu smartphone, então abra sua Bíblia, acesse teu aplicativo, só não cuide para a bateria acabar no meio do culto, amém? João, capítulo 19, do 17 em diante. Opa, é a multimídia. João 19, 17 em diante diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus ao meio. Pilatos também escreveu um título e colocou em cima da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pelo que respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Eu quero ficar com a resposta de Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Amados, todos nós conhecemos a história da crucificação de Jesus, e sabemos que a história da crucificação em si teve vários personagens, né? Pedro negou a Jesus, Judas traiu a Jesus, Simão carregou a cruz de Jesus, né? Mas um dos personagens que me chama a atenção se chama Pôncio
Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era um interventor militar que ia tomar conta do povo judeu e prestava contas a Roma. Mas eu vou dizer para você, nenhum general romano, nenhum comandante militar romano gostaria de estar na pele de Pôncio Pilatos. Porque dominar o povo judeu nunca foi fácil. E nunca será, senhores, jamais serão. Dominar o povo judeu, controlar o povo judeu, nunca foi fácil em história nenhuma, em nenhum lugar da história da humanidade. Os judeus baixaram a cabeça para nenhum povo. Eles baixam a cabeça para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um menino judeu, quando começa a falar, os pais deles ensinam eles a falar uma palavra, que diz Shema, do hebraico, significa: existe apenas um Deus acima da minha cabeça. Então não era fácil dobrar o judeu. E Pilatos tinha a ingrata missão de dominar e manter o povo do judeu sob os domínios, sob o jugo de Roma. Todos nós conhecemos Pilatos como aquele que lavou as mãos. É ou não é verdade? E temos, muitas vezes, como uma atitude de covardia, de omissão, quando queremos nos ausentar, nos livrar de um problema, dizer assim: eu lavo as minhas mãos. Essa expressão tornou-se uma expressão daqueles que fogem do problema. Então, quando você quer fugir do problema, quando você joga a toalha, você diz: eu lavo as minhas mãos. Mas essa atitude de Pilatos mudou totalmente o meu conceito a respeito dele. E eu entendi que Pilatos não era o covarde que a história pinta, mas um homem extremamente corajoso. Porque quando ele escreveu, alguns ditam em tom de zombaria, que ele colocou lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, logo em 3 idiomas, porque existiam judeus de várias partes do mundo que vinham cultuar a Páscoa em Jerusalém. Acredito eu que naquele dia Pilatos estava fazendo a sua confissão de fé. Pilatos estava confessando Jesus. Mas como? Como você chega a esta conclusão? Se voltarmos um capítulo anterior, no capítulo 18, a partir do verso 33 ao verso 38, Pilatos tem um encontro com Jesus. Não precisa colocar no telão. Se você tem a sua Bíblia aberta, só volta uma página. É interessante observarmos que em Isaías capítulo 53, Isaías diz o seguinte: e ele foi levado como uma ovelha muda, e diante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A ideia que nós temos é que durante todo o processo de julgamento e sofrimento de Jesus, ele ficou em silêncio. Mas por que Jesus conversou com Pilatos? Por que Jesus abriu uma exceção e teve um diálogo com Pilatos? Eu fiz essa mesma pergunta para mim. E eu cheguei à seguinte conclusão: Jesus estava tratando com uma autoridade. Ele estava tendo uma conversa de autoridade para autoridade. Os fariseus, os religiosos, eram uma autoridade, mas não estava à altura de Jesus. Mas como a palavra de Deus diz lá em Romanos, que toda autoridade é divinamente constituída por Deus, Pilatos, Jesus estavam tendo um diálogo de autoridade para autoridade. E Jesus abriu uma exceção para conversar com Pilatos, porque Pilatos precisava ter um encontro com Deus. Jesus chega para Pilatos, ainda sem apanhar, mas já tendo os sofrimentos da noite anterior no Getsêmani. E Pilatos, militar, como todo militar, que não se intimida,
olha para Jesus. Tá. Então é você que é o rei dos judeus? E Jesus, como autoridade espiritual, você deduziu por você mesmo ou vieram fazer fofoca? E Jesus e Pilatos, olha para minha cara. Eu sou lá judeu? Os teus compatriotas te entregaram para mim e tu me fazes essa pergunta? E Jesus, se o meu reino fosse dessa terra, os meus compatriotas já teriam vindo aqui e me resgatado, mas o meu reino não é deste mundo. E Pilatos olhou para Jesus e disse: então você admite que você é rei? Naquele exato momento, os fariseus interviram na conversa e tiraram Jesus. Mas foi o suficiente para Pilatos entender que ali estava na sua frente uma autoridade a qual ele não poderia tratar. Ele olhou e disse: eu não vejo nele crime nenhum, me tira dessa. Está muito acima da minha compreensão, está muito acima da minha autoridade, está acima dos Césares, está acima dos Herodes, está acima de todo mundo. É responsabilidade vossa. Eu não posso com esse homem. Eu não posso com esse homem. Quando nós nos aprofundamos nesse diálogo de Pilatos com Jesus, eu posso perceber que o coração de Pilatos tremeu ao se encontrar com Jesus. E eu digo a você, nenhum daqueles que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram um encontro com a cruz, se tornou o mesmo, jamais. Simão Cireneu jamais foi o mesmo. Barrabás jamais foi o mesmo. Pedro jamais foi o mesmo. Pilatos jamais foi o mesmo. O centurião que olhou para Jesus e confirmou a confissão de Pilatos jamais foi o mesmo, porque ele disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Não existe aquele homem, não existe aquela mulher que, tendo um encontro com a cruz de Cristo, não tenha a sua vida transformada para sempre. O que precisamos é ter um encontro, carregar, ser crucificado diariamente. A mensagem de Paulo foi sempre essa: eu estou crucificado. Faça morrer a sua natureza terrena. Se você é crucificado com Cristo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele em glória. Esse era o desejo de Paulo. Porque ele teve um encontro com Cristo. Tanto que ele diz lá em 1 Coríntios, quando ele vai instituir a Santa Ceia, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor. Como ele recebeu do Senhor? Se quando ele se converteu, Jesus Cristo já havia sido ressuscitado, é porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele diz assim: eu recebi pessoalmente, eu tive um encontro com Jesus. Lá naquela noite que ele teve a ceia, ele fez assim, 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 assim. Olha, foi pessoalmente, e eu estou passando para vocês. Paulo teve um encontro com a cruz. Pilatos teve um encontro com a cruz. E ali, quando Pilatos observa Jesus crucificado, a coroa de espinhos em cima da sua cabeça, ele vai lá e escreve em 3 idiomas: latim, hebraico e grego. Manda alguém colocar lá em cima. Imediatamente, um fato curioso acontece. Por que 3 idiomas? Observe bem. 3 dominações. A dominação política era exercida por Roma, por isso Pilatos escreveu em latim. A dominação cultural era exercida pela Grécia, a cultura helênica, por isso ele escreveu em grego. A dominação religiosa era dos fariseus, dos judeus, por isso ele escreveu em hebraico. Sabe o que é que Pilatos estava dizendo? Que a política saiba quem é o rei dos judeus, que a cultura saiba quem é o rei dos judeus, que a religiosidade saiba quem é o rei dos judeus, que todos saibam em quem eu acredito, que Jesus é o rei dos judeus.
que todos saibam. Muitas pessoas dizem, a política não é legal para cristão. A política tem que saber quem é o rei dos judeus, porque quando o justo governa, o povo se alegra, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É para ter cristãos na política? É este Senhor, porque a política tem que saber quem é o Senhor desta nação. É para ter pessoas na televisão, nos rádios, nos meios de comunicação, entre os artistas, dizendo quem é o rei dos reis, é esse Senhor. Porque é para os artistas, os intelectuais, aqueles que se dizem estar acima da média, eles precisam saber quem é o rei dos judeus, quem é o rei dos reis e Senhor dos senhores, que estejam nos programas de TV, que estejam nos programas de rádio, que estejam nos shows, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. O que Pilatos estava dizendo era que todos saibam em quem eu acredito. Mas aqueles que talvez menos Pilatos esperavam, que eram os religiosos, chegaram para Pilatos. Pô, Pilatos, chega aqui. Cara, pega mal para você, cara. Muda lá o teu depoimento. Não é legal para você dizer assim, ó, Rei dos Reis. Diga que Ele é o Rei dos Reis. Só põe assim, ó, põe um adendo assim em cima. Faz uma retificação na tua declaração. Diz assim, ó, Ele disse, tem um espaçozinho em cima. Sobrou. Deu uma margem em cima. Como a gente diz na mídia, deu uma área de respiro na tua arte. Vai lá em cima e completa. Pilatos olhou para os fariseus. Está de brincadeira. O que eu escrevi. E nada vai mudar a minha confissão. Amados, nós vivemos numa sociedade. Eu vou dizer algo muito sério para você. Nós vivemos numa sociedade em que a todo momento estão querendo mudar a nossa confissão. Não diga que você é cristão, não, cara. Não é legal. Você não precisa dizer que você é crente. Vá lá, faz o que tem que fazer, bora para a balada. Não, você não precisa dizer que frequenta igreja nenhuma. Deixa até teu cartãozinho de membro que o pastor entregou. Pode deixar lá, tá tranquilo. Não, tu não precisa falar. Muda. Aí querem fazer leis para mudar a nossa confissão, dizendo o que é que a gente pode falar, o que é que a gente não pode falar. Não, isso é homofobia. Não, isso é não sei o quê. Você é radical, você é extremista. Querem tosar a nossa liberdade, querem mudar a nossa confissão, querem perverter a nossa fé. Mas Pilatos teve o pulso firme de dizer, vocês podem querer dizer o que eu tenho que falar, mas o que está escrito, sim, Senhor, Ele é o Rei dos judeus, e eu não vou mudar o que eu falei. Precisamos de homens e mulheres de Deus que mantenham firme a confissão. Em que você acredita? O mundo tem tentado mudar a tua confissão. O mundo tem tentado mudar a tua convicção. O mundo tem tentado mudar a tua fé na escola, no trabalho, no teu ciclo de amizades, onde quer que você esteja. Sempre estão tentando mudar a nossa convicção, mudar o nosso testemunho, mudar a nossa confissão de fé. Eu digo para você, amados, aquilo que você acredita, é aquilo que você acredita. E quando chegar o dia da eternidade, você não vai ser julgado pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que você falou, mas você vai ser julgado naquilo que você creu. E se você creu na palavra e confessou a palavra, a própria palavra diz em Romanos capítulo 10, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Naquele exato momento em que Pilatos confessou a Jesus, Pilatos estava selando a sua salvação, e Roma não iria poder mudar, Herodes não ia poder mudar, a Grécia não ia poder mudar, fariseus não iam poder mudar, porque era a eternidade de Pilatos que estava em jogo. Muda aí, Pilatos. Eu mudo não. Mude você e eu fico. Se fosse lá no sul, pastor, ia dizer que Pilatos era alemão. Porque os alemães têm uma fama de teimoso. Alguém é muito teimoso lá. Tu é alemão, rapaz? Pisou ali, eles não perdem.
Eles ganham uma derrota, mas não perdem. Vai teimar com os homens. Pilatos estava convicto daquilo que ele acreditava. E nada poderia mudar a convicção de Pilatos. Aonde quer que você vá, vão tentar mudar a tua convicção. Aonde quer que você vá, vão tentar mudar a tua convicção, a tua confissão de fé. Mas permaneça firme. A história diz que Pilatos pagou um preço altíssimo depois disso. Porque ele estava ali num barril de pólvora. Ele estava numa situação em que, se ele não desse conta, era a cabeça dele que estava a prêmio. E para evitar um problema, acredito eu, que ao permitir que Jesus fosse crucificado, ele estava sendo um instrumento de ação do propósito de Deus na face da terra. Porque era necessário que Jesus morresse, e era necessário que Jesus morresse morte de cruz, era necessário que Jesus ressuscitasse, e pelas mãos de Pilatos, o propósito de Deus pôde ser realizado, o propósito da cruz pôde ser realizado. A minha salvação, a tua salvação foi concretizada, porque o homem não negou a sua confissão de fé. O que está escrito, está escrito. Não mude. Antigamente, éramos conhecidos como os crentes, né? 20 anos, eu não sou velho, é que eu nasci no evangelho, né? Então eu não lembro da minha infância. Os crentes, que carregam uma Bíblia grandona debaixo do braço. E tínhamos orgulho de ser chamado assim. Aí a coisa foi mudando. Hoje somos evangélicos. Aí a coisa deu aquela relaxadinha. Aí já estamos mudando para os gospel. É isso gospel, é aquilo gospel, e é gospel. Mas sabe o que eu noto? Que muitas vezes essa nomenclatura se dá porque muitas convicções foram deixadas para trás. Porque muita confissão de fé foi perdida no meio do caminho. Porque muitos princípios bíblicos foram deixados para trás. Aquilo que está escrito, amados, está escrito. Aquilo que você acredita há 30 anos atrás ainda é válido para Deus. Não prescreve. Os mandamentos de Deus são eternos. A Bíblia Deus não chamou ainda os profetas, os apóstolos desse tempo, para fazer um upgrade, para fazer uma atualização na versão da Bíblia, da palavra de Deus. O que foi fechado há 2000 anos atrás, é válido para hoje, e vai ser até a eternidade. Foi o que Deus falou para Daniel: sela o que está escrito ali, abra só na eternidade. Foi o que Deus falou para João: ó João, as coisas que estão por vir, e se ainda não veio, o que está escrito aqui ainda é válido. Não perca a tua confissão, acredite na palavra, confesse a Jesus, porque disso depende a tua eternidade. Muitas vezes nós somos levados a crer, mas não somos levados a confessar. Sempre que vem alguém: eu gostei da tua igreja, pastor, quero vir com você. Tá, você já confessou Jesus? Primeira regra: confessar Jesus para ser admitido. Segunda regra: vamos carregar uma cruz? Jesus diz lá em Marcos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já confessou Jesus? Há um grande poder na confissão. Quando você abre a tua boca e diz assim: eu creio, eu confesso, eu acredito. Isso soa no mundo espiritual, amados, como o selo de Deus para a tua vida. E aquilo que você fala aqui na terra é acordado nos céus. E aquilo que você liga aqui na terra é ligado na eternidade. E quando é ligado na eternidade, homem nenhum pode desligar. Tentaram desligar a confissão de Pilatos. Não está desligado coisa nenhuma, porque eu acabei de confessar, está ligado nos céus. Esse é o poder da confissão. Eu confesso nas minhas orações todos os dias.
Eu estou orando, Senhor, eu te confesso, Tu és o meu Deus. Senhor, eu te confesso, eu tenho te servido desde a minha infância. Senhor, eu te confesso, Tu és o meu restaurador. É o Senhor que me vivifica, é o Senhor que me dá isso, o Espírito Santo. Eu confesso o Teu nome. É a tua confissão, amados, que vai trazer Deus para perto de você. Você já confessou a Jesus hoje? Você já disse para Jesus o que Ele representa na tua vida? Você já disse hoje para Jesus o que Deus representa para você? Isso se chama confessar. E sabe o que Jesus disse a respeito da confissão? Aquele que confessar mim diante dos homens, eu confessarei eles diante do meu Pai. Aí você vai chegar lá, eu sempre falo do dia da eternidade, porque, olha, nós estamos caminhando para lá, e não tem, e se eu negar essa informação a você, eu vou ser cobrado. Olha, pastor Ednei, Deus lá, né? Você esteve lá no dia 18 de outubro, na igreja do pastor Toninho, e você não falou da eternidade, você não falou que eles estariam aqui no dia do juízo, e aí? Aí eu que vou ser cobrado, né? Então, eu quero dizer, antes vocês do que eu. Mas eu digo a você, se prepare, porque vai chegar esse dia. E vai chegar o dia em que você estará diante do grande juízo. Jesus sentado à direita do Pai. Porque Ele diz o seguinte, aquele que vencer, darei o direito de assentar-se à direita do Pai, assim como eu venci, estou sentado. Então Jesus já está lá sentado. E você vai chegar lá diante do rei, do grande rei, daquele que está sentado no trono, e Jesus do lado dele. E aí a primeira coisa que Deus vai fazer, não vai ser olhar para você, vai ser olhar para Jesus. Você sabia disso? E aí, filho? Não, pai, esse aí confessou. Esse aí não abriu mão. Esse aí suportou. Esse aí foi chamado de radicalista, extremista, anti isso, anti aquilo, homofóbico, homoafetivo, esse aí suportou. Não negou? Não. Uau! Vem para cá. Senta aqui. Vamos lá, Jesus, dá um espacinho aqui. Ele venceu. Vem sentar do meu lado igual você. Arruma mais espacinho aqui. Aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um. Vem, chama. Vem. Mas aqueles que não confessarem a Cristo e vão chegar no dia da eternidade. E aí? Esse aí eu não conheço, não. Ele nunca me disse que me conhecia. Então, também não conheço, não. Abre a portinha, aquele bafo do fogo, do enxofre. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Não mude a tua confissão. Posso fazer uma oração, pastor? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. A confissão é extremamente importante. Eu digo a você, eu nasci num ambiente cristão. Eu tinha 7 anos de idade, eu aprendi a ler, meu pai me deu uma Bíblia. Eu comecei a ministrar a palavra aos 13 anos de idade. Meu pai me sentou na cama junto com ele e abriu uma Bíblia, um caderno, abriu uma espada cortante, um livro auxiliar e me falou assim, é para pregar assim, 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 assim. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Mas eu tive que fazer a minha confissão. Você não é cristão por osmose. Sabe o que é osmose? É aquela pessoa que chega perto, é uma propriedade científica em que um ser vivo chega perto de outro ser vivo e por se aproximar, ele adquire todas as características daquele ser que ele se aproximou. Ninguém é salvo por osmose. Você não vai ser salvo só por vir aqui frequentar a igreja durante anos. Se você não confessou a Jesus, você não selou a tua salvação. E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Você que tem sentido dificuldade em manter a tua confissão, em dizer aqui eu acredito, e lá fora também eu acredito. Que muitas vezes tem dito, eu acredito aqui, mas lá fora você tem mudado a tua confissão. Eu quero fazer uma oração com você. E você que nunca confessou a Jesus, eu também quero orar por você. Porventura, há alguém? Eu quero orar por você.
O que está escrito, está escrito. Põe a mão assim na região do teu coração. Você vai firmar a tua confissão. Nós sempre fazemos a confissão de fé quando vamos batizar alguém. Mas essa confissão, amados, ela tem que ser vivida diariamente. Quando você é confrontado, quando o pecado vem e tenta mudar o teu posicionamento em Cristo, quando as dificuldades, os desafios da vida vêm e tenta distorcer aquilo que você acredita. Não, pode fazer, vai lá, não tem problema. E você fica tentado, cede às tentações e muda a tua convicção. Não mude, amados. Não mude, seja fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Mantenha a tua confissão. O apóstolo Paulo disse: criei, por isso confessei, acreditei, por isso eu falei. E se perguntarem para você quem você é, eu sou um crente, eu acredito em Deus, eu acredito na cruz, eu acredito no sangue de Jesus, eu acredito na salvação, eu acredito no arrebatamento, é nisso que eu creio. Não mude a tua convicção, não mude a tua confissão. O que está escrito, está escrito. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti cada um dos que estão aqui. Que o Senhor fortaleça a fé deles. Que o Senhor fortaleça a convicção no coração deles. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a confissão. Pai, aquilo que sair da boca deles, sela na eternidade. E se eles disserem, eu creio, o Senhor respaldará. Se eles disserem, eu acredito, o Senhor estará com eles. Se eles disserem, eu te confesso, eles terão a sua confissão diante do Pai, pelo próprio Cordeiro de Deus. Assim como Pilatos, que confessou a Jesus, porque teve um encontro com Jesus, e que todos soubessem, que a política soubesse, que a cultura soubesse, que a religiosidade soubesse, ele não manteve em segredo a sua confissão. Todos que passaram, olharam, todos que passaram, sabiam aquilo que Pilatos acreditava. Pai, eu acredito que aquele homem tenha selado a sua salvação nesse dia, assim como hoje, ó Deus, pela confissão, ó Pai, de cada um dos que estão aqui nessa noite, sela o Espírito Santo, a salvação de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, aqui na igreja, lá fora, aqui no templo, em casa, aqui no templo, na escola, aqui no templo, no trabalho, o que está escrito, está escrito. Nada vai mudar, nada vai mudar, nada vai mudar, nada vai mudar, ninguém vai mudar, circunstâncias não irão mudar, tentações não irão mudar, convites não irão mudar. Aquilo que está escrito, está escrito. O que confessei está selado na eternidade. Eu sou o que sou, eu acredito no Cristo, o Filho do Deus vivo. Faça a tua confissão, diga: Senhor, eu acredito em você, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no arrebatamento. Confesse a Jesus, diga: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te confesso agora, e aonde eu for, eu te confessarei. Posso dar esses alguns segundos a você fazer a tua confissão? Então confesse, eu quero ouvir a tua voz. Confesse, diga: Senhor, eu te confesso, Tu és o meu Deus, o Deus a quem sirvo, o Deus a quem adoro, o Deus a quem eu sou fiel. Confesse, é o teu momento agora. Você está selando a tua salvação. Ninguém vai poder mudar. Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está fortalecendo a tua fé nessa noite, porque você está selando a tua salvação. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Lá abaixo de canta lá managachá. Eu te confesso, Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, que me chamou no ventre da minha mãe.
Tu és o meu Deus que me escolheu para o teu ministério. Eu tenho te servido, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, o Deus dos meus pais, o meu Deus. Eu confesso a Ti, Senhor, e nada vai mudar. Nada vai mudar no meu depoimento, nada vai mudar a minha fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada. Olha para alguém que está do seu lado e diga: o que está escrito, está escrito. O que eu falei, não volto mais atrás. Eu sou, e diga: eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito, nada vai mudar. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Porque você confessou Jesus, pode ficar tranquilo, que Ele vai confessar você. E vai arrumar um lugarzinho entre Ele e Deus lá no dia da eternidade, bem à direita, para você sentar lá. Imagina você apertadinho entre Deus e Jesus lá, sentadinho. Oh, vitória! Amém, amados? Glória a Deus, em nome de Jesus, louvado seja Deus.